Como vão? Estamos mais uma vez aqui para a Evangelho Terapia dessa semana, buscando fazer com que o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, possa ser a rota de orientação e segurança em nossas vidas. E como é a proposta da Evangelho Terapia, fazer com que esses ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo venham a caber em nossa vida, nos nossos atos, no nosso pensamento, na nossa conduta de uma forma geral. Nesse momento, então, com o pensamento elevado em prece, agradeçamos ao Pai pelo amor infinito, ao Mestre Jesus que nos deu o caminho a seguir e nos mostrou esse caminho. Agradecer a Zico Horta, a Dona Ivone do Amaral Pereira e a todos os benfeitores espirituais que nos amparam e nos orientam nessa caminhada. Possamos nós, todavia, estarmos de espírito elevado, em sintonia com vocês, recebendo de vocês o amparo necessário, mas nos fazendo receptíveis a esse amparo, a essas orientações. Possamos caminhar sempre pela luz. Que assim seja. Nós vamos ler o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos. E vamos ler o tema Perdoai para que Deus vos perdoe. Nós vamos ler aqui o item 4. O item 1, 2 e 3 são passagens evangélicas, inclusive do Evangelho de Mateus, as 3 passagens. E nós vamos ler o item 4, que é a colocação que Kardec faz em cima dessas passagens. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente, vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então Kardec é muito claro aqui, quando ele coloca a misericórdia e o comprimento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. E o que é a pessoa branda e pacífica? É exatamente como ele coloca, aquele que não se ofende por qualquer coisa. Aquele que está acima de qualquer suscetibilidade. Então, ele consegue granjear para si uma brandura, uma passividade, que vão dar a ele a condição de misericórdia. Por ele não se colocar numa condição acima do outro, não se colocar numa condição de ostentação, ele entende a limitação do outro, porque ele entende a sua própria limitação. Então ele consegue exercitar para com o outro um perdão em que ele desenvolveu nele próprio esse auto-perdão. Hamed, no livro Renovando a Atitude, cita muito isso. Existe um capítulo chamado Auto-Perdão, em que Hamed fala que se faz necessário que nós exercitemos o perdão em nós, conosco mesmo, para que possamos estender esse perdão ao outro. Isso desenvolve em nós uma condição de misericórdia. Nós não somos suscetíveis a qualquer ofensa, entendemos a limitação do outro,
porque entendemos a nossa própria limitação e compreendemos isso, né? Compreendemos. Então é aquilo que Kardec coloca aqui, né, nesse segundo parágrafo, né, que aquele que não perdoa, que diz eu nunca vou perdoar, ele vai ser julgado de alguma forma, ou pelas leis humanas, ou pela lei de Deus. Porque se Jesus ensinou que devemos perdoar de uma forma infinita, quem somos nós para não perdoar? Não perdoamos quando temos em nós a prepotência, o orgulho, a vaidade, a arrogância. E exatamente, né, esses adjetivos, se assim a gente pode colocar, né, essas condições comportamentais, elas vão contra exatamente, né, a brandura e a passividade. Então a pessoa que não tem, né, que tem essas características, que é orgulhosa, prepotente, arrogante, que não é branda e pacífica, obviamente ela não vai ser misericordiosa. Então precisa trabalhar isso nela. É um processo de auto-reconhecimento. Trabalhando isso nela, ele vai entender que nós temos que perdoar de uma forma infinita, porque somos passíveis de erro, como o outro também o é. Então é um exercício de auto-perdão, né? Hamed fala isso, esse exercício de auto-perdão, de nós compreendermos a nossa... E é muito interessante quando ele fala do exercício do auto-perdão. Esse auto-perdão não é também você reconhecer o seu erro e ficar estagnado, sem uma iniciativa de mudança. Não, é você reconhecer o seu erro, e aí reconhecendo esse erro, você realmente se esforçar para corrigi-lo. Você reconhecendo uma conduta em si, que não vai lhe dar condições de ser misericordioso, você reconhecendo essa conduta, lutar pela modificação dessa conduta. Não é você simplesmente reconhecer e ficar parado. Isso não é o auto-perdão. O auto-perdão é o reconhecimento e o esforço na tentativa da reformulação. Então você se auto-perdoa. Não errei, né? Eu errei por conta disso. Então eu tenho que trabalhar isso em mim. E aí você busca modificar em você essa característica, esse comportamento. Entendendo que errou, mas buscando modificar. Então, o processo de auto-perdão é um processo em que você reconhece a limitação, mas busca modificar a sua limitação. E aí você começa a entender, né, ou começa a desenvolver, melhor dizendo, a possibilidade de você perdoar o outro. Por quê? Depois desse processo de auto-perdão em que você reconhece o erro, você busca a reformulação desse erro, você vai ver o erro do outro e vai entender que esse outro também pode buscar essa reformulação. Ele. Não é você que vai impor essa reformulação a ele, não é você que vai tentar direcionar essa reformulação dele. Você pode orientá-lo com relação à reformulação, mas cabe a ele a reformulação. Mas a partir do momento que você começa a entender que aquela pessoa também pode se modificar, ela ainda não adquiriu nela o auto-perdão que você já adquiriu, você aprende a perdoá-lo. Isso vai dando a você, né, uma brandura, uma passividade, né? Você vai se tornar uma pessoa pacífica e branda, que vão desenvolver em você uma misericórdia, entendido no sentido de entender o erro do outro, não se ofender com isso, porque o brando e não é pacífico, como é colocado pelo Kardec aqui, ele é acima de qualquer suscetibilidade, ele não fica suscetível a qualquer ofensa, né? Existem pessoas às vezes que se ofendem por qualquer coisa. São pessoas que não são brandas e pacíficas. Ainda, né, o amor próprio, o orgulho, né, a vaidade ali ainda está morando naquela pessoa, e aí acontece algo que não vai dentro daquilo que ela quer que aconteça, e ela se ofende com isso, né? Então essa pessoa, ela vai ter uma enorme dificuldade em se perdoar, e obviamente vai ter uma dificuldade ainda maior em perdoar o outro. Então é um exercício difícil de autoconhecimento. André, mas é muito fácil, eu me autoconhecer e a pessoa que está convivendo comigo ali no núcleo familiar não faz isso. Faça a sua parte, né? A questão toda é essa.
É que às vezes a gente fica esperando uma resposta do outro, né? Esse silêncio aqui ele foi, né, proposital. Nós lançamos uma coisa, né? uma interrogação e esperamos a resposta do outro. Quando na realidade nós não temos que esperar a resposta do outro. Nós temos que fazer a nossa parte, mesmo no sentido da orientação da mudança. Vamos pegar Jesus como referência, já que ele é guia e modelo, né, ditado pela própria espiritualidade como guia e modelo. Jesus ele nunca obrigou ninguém a se reformular. Nunca. O que ele fez foi único e exclusivamente orientar com relação a essa mudança e direcionar o caminho, né, as possibilidades, as alternativas para você mudar. Agora, se você iria mudar, não cabia a ele, porque é algo muito pessoal. Vai em cima do livre-arbítrio. E nós, né, se nem Jesus, eu costumo falar isso, se nem Jesus, ele impede o exercício do livre-arbítrio do outro, e ele não impede porque esse livre-arbítrio é um patrimônio divino concedido por Deus ao Espírito desde o momento da sua criação. Deus concede esse livre-arbítrio, né, a esse princípio inteligente, esse Espírito, no momento da criação, ele concede o livre-arbítrio, e é esse livre-arbítrio que vai direcionar toda a existência desse Espírito. Jesus sabia disso, ou melhor dizendo, sabe disso. Sabia a época dele aqui, né? Ele sabia do livre-arbítrio. Então o que ele fazia era orientar, mostrar o caminho, indicar possibilidades de mudança, alternativas de mudança, mas sem cobrar a mudança de ninguém. Por quê? Porque ele sabia que ele não podia ir contra o livre-arbítrio daquela pessoa. Então acontece isso conosco. Temos que fazer a nossa parte. André, eu tento mudar, mas a pessoa está dentro da minha casa e não muda. Faça a sua parte e mude. E se cale. Não cobre uma mudança. Talvez você esteja até ridicularizado na sua mudança. Questionado se a sua mudança é real. Se mantenha íntegro. Se mantenha equilibrado. Se esforce cada vez mais para demonstrar que essa mudança é real. E aí você vai estar nesse processo de autorreformulação, contribuindo, como eu sempre falo, indiretamente para a reformulação do outro. É o exemplo que arrasta muito mais do que as palavras. Essa era a diferença de Jesus. Ele lançava a palavra, lançava o ensinamento, mas o seu exemplo de conduta para com o outro é que era a grande demonstração daquilo que ele era como espírito, dessa real transformação. Mas mostrou que essa transformação que ele já tinha adquirido era possível a qualquer um. Era possível a qualquer um quando você se reintegra às leis divinas e busca viver a vida da forma mais equilibrada, íntegra possível. Então o perdão é possível. Porque se não fosse possível a nós, mesmo na nossa limitação moral, Jesus não teria orientado. Ele teria falado assim, olha, você perdoa, mas no momento você não tem capacidade para isso. Vai acontecer daqui a alguns milênios. Não, a partir do momento em que ele fala que nós temos que perdoar, ele mostra que temos essa capacidade. Temos que nos esforçar nessa capacidade, nesse exercício do perdão. Para quê? Para que possamos, né, alcançar a misericórdia. Para que o Pai, ao ver, né, que somos misericordiosos, possa Ele também ser misericordioso para com o outro, para conosco, perdão. O Pai, percebendo a nossa brandura, a nossa passividade na nossa conduta para com o outro, Ele vai entender da nossa mudança. Ele vai perceber que buscamos um caminho. E a contabilidade divina é fantástica, né? Quanto mais você dá, mais você recebe. É uma contabilidade totalmente diferente da contabilidade terrestre. Se você dá, você perde. Os olhos da espiritualidade, aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você é misericordioso, quanto mais você é brando, quanto mais você é pacífico, mais você receberá do universo, via espiritualidade, vindo diretamente de Deus, né, nesse processo hierárquico, você mais receberá misericórdia, brandura, passidão.
mais receberá. Você será cercado por um grupo de espíritos que lhe transmitirá sempre isso. E isso vai se solidificando na sua essência espiritual e vai se tornando um patrimônio do seu espírito, a um ponto de você ter isso como patrimônio consolidado, você não perde mais. Isso é possível, é isso que Jesus tentou mostrar. E aí Kardec coloca aqui, com relação a como perdoar. Como perdoar. Eu costumo brincar muito, André, o fulano fez isso com você? Fiz. Eu fiquei meio triste, mas perdoei ele. É mesmo, André? Pô, você tem um coração bom? Eu tenho, perdoei ele. Então, tô pensando em chamar ele para vir aqui em casa. Ó, rapaz, mas que dia que é? É depois de amanhã, então vamos fazer o seguinte, eu encontro com você depois. Acho melhor não encontrar com ele, no momento, não sei, vai que aflora o meu lado negro. Então você não perdoou. Porque aquele que perdoa, como Kardec coloca, ele não tem suscetibilidade a qualquer tipo de ofensa. Se você realmente perdoa, você pode encontrar novamente com aquela pessoa e por mais que ela faça uma cara feia para você, talvez você retribua com um sorriso. E se você retribui com um sorriso e ela faz mais cara feia ainda, você entende. Deixa ela no espaço dela e fica no seu espaço, mesmo que no mesmo ambiente. Então isso é o real perdão. Quando você fala que perdoa, mas você fala assim, não quero nem ouvir falar do fulano, nem ouvir falar, você não perdoa. Então, o que Kardec coloca aqui, das duas maneiras diferentes, uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, que busca realmente estender a mão ao outro. Esse é o real perdão. E aquele que perdoa, como a gente fala, no popular, da boca para fora. Que na realidade, assume uma postura de perdão para agradar os olhos dos outros. Nossa, o André é tão bonzinho, O fulano fez aquilo com ele, ele perdoou o André. Mas será que no íntimo o André perdoou mesmo? Será que se colocarem os dois no mesmo ambiente, ele vai se manter íntegro nessa conduta de perdão? Ou será que qualquer olhar um pouco mais atravessado não vai criar nele uma condição de raiva, uma condição vibracional que vai atrair para ele vibrações negativas, deletérias e toda aquela busca da brandura, da passividade, da misericórdia, do perdão, vai por água abaixo. Então tem que ser realmente um perdão sincero, um perdão construído. E nós só temos condições de rogar ao Pai que nos perdoe, que é o tema proposto nesses itens, se nós tivermos a condição realmente de perdoar. E se reconhecemos que não temos a condição realmente de perdoar, é buscarmos nos esforçar num exercício diário de mudança. De tentar fazer com que o homem velho, tão falado por Paulo de Tarso, possa ceder espaço ao homem novo. É um processo difícil, é um processo lento, mas é um processo que temos que iniciar, temos que buscar ter a iniciativa disso. É essa questão do auto-perdão colocado por Hamed, pelo Espírito Hamed, no livro Renovando Estudos. Estou só citando aqui, caso alguém se interesse, eu já citei anteriormente, mas alguém se interesse. Você ter a iniciativa realmente de perdoar, a iniciativa realmente de se reformular, a iniciativa realmente de se modificar. Para quê? Para direcionar a sua vida, a sua conduta, a sua postura naquele caminho novo que você quer seguir. Então é um processo, muitas das vezes lento, difícil, em que você vai tentar 10 vezes, errar em 9 e acertar em 1. Mas nesse tempo de estudo, nesse tempo de leitura da doutrina espírita, eu já às vezes cito isso com as pessoas, eu percebo uma coisa minha que eu percebi. A espiritualidade leva mais em conta as tentativas do que as falhas. Se eu tentei e falhei, a resposta por essa falha eu vou dar com a minha consciência perante Deus.
Ponto. Se eu tentei e falhei, mas realmente me empenhei nessa tentativa, a espiritualidade vai falar assim, olha, ele errou, mas ele tentou. Ele realmente se esforçou. Então vamos dar um crédito para ele. E qual é esse crédito? Uma mesma situação vai aparecer no futuro, para que você possa exercitar aquilo. E se no primeiro momento você teve uma falha grave, talvez no segundo momento seja uma falha razoável. E essa falha razoável, a espiritualidade fala, olha, tá vendo? Mudou. Foi 2A no princípio, agora é 1A, diminuiu um bocadinho. Então tem uma melhora. Vamos incentivá-lo novamente. E uma outra oportunidade vai aparecer. E aí você vai exercitando. Não estamos num planeta de provas. As provas são isso. São as oportunidades que aparecem na nossa vida, na nossa existência de reformulação. O perdoar é uma prova. É um exercício em que várias situações na sua vida, nessa encarnação, em várias encarnações, você vai lidar com ela. E é nesse processo em que você vai aprendendo a perdoar que você vai realmente se reformulando e vai desenvolvendo uma brandura, uma passividade, vai desenvolvendo em si, né, o sentimento de misericórdia para com o outro. E se pararmos para pensar que estamos nesse momento analisando isso à luz da doutrina espírita, sob uma ótica diferente, se estamos conversando sobre isso, tentemos imaginar, né, uma licença mesmo de imaginação, né? Será que quantos exercícios tivemos no passado? Será que agora não é a hora de tentarmos consolidar um pouco mais esse perdão? Será que não desenvolvemos já em outras situações, nessa existência ou em outras existências, essa misericórdia? E agora, tendo a mente um pouco mais esclarecida à luz da doutrina espírita, entendendo de uma forma diferente, mais profunda o Evangelho de Jesus, nós estamos tendo a oportunidade de realmente aprender a perdoar, de realmente desenvolver em nós brandura e passividade, de desenvolver realmente em nós misericórdia, porque temos a certeza, espiritualmente falando, hoje, muitos de nós somos muito melhores do que fomos no passado. Se somos hoje muito melhores do que fomos no passado, é porque conseguimos granjear conquistas. E agora é a oportunidade de talvez granjear mais conquistas e consolidar essas conquistas. Então, meus irmãos, para que nós possamos receber a misericórdia, devemos ser misericordiosos. Devemos exercitar essa misericórdia com brandura, com passividade, aprendendo a perdoar. É difícil? Sim, tudo é difícil para nós na nossa limitação ainda moral. Mas temos a certeza que foi muito mais difícil no passado. Hoje estamos dando talvez um grande passo. O reconhecimento disso, a busca dessa mudança, é uma grande iniciativa, é uma grande oportunidade. Estarmos encarnados é uma grande oportunidade. Aproveitemos então essa oportunidade para fazer com que a misericórdia, a brandura, a passividade possa crescer em nós a partir de hoje, perdoando, exercitando o perdão. Porque um dia no passado, com certeza rogamos o perdão de alguém e alguém nos perdoou. Que possamos ser tocados por essa memória que fica às vezes latente em nós, que nós não temos acesso a ela, mas sentimos ela no nosso íntimo. Possamos ser tocados por isso e exercitar esse perdão em nossas vidas para com o outro. Porque aí vamos estar caminhando a uma real mudança. Difícil, André? Sim, mas não é impossível. Porque se fosse impossível, Jesus teria falado, olha, vocês não estão prontos ainda. Eu estou falando isso só para daqui a algum tempo. Mas não, ele falou para agora. Se fosse impossível, toda a literatura espírita, toda a espiritualidade falaria para nós que nós não temos condições. E eles falam exatamente o contrário. Temos condições. Temos é que fazer o quê? Sobrepor a nós próprios as nossas limitações para que essa mudança realmente se efetive em nós. Superar orgulho, vaidade, prepotência, começarmos a sermos mais humildes, começarmos a exercitarmos, para
com o outro aquilo que queremos para nós, que é a lei máxima que Jesus ensinou. Muito obrigado, meus irmãos, uma boa semana, muita paz a todos.